Executar na Tailândia é uma opção de pena aplicada para criminosos do país. Aliás, desde 2021, a Tailândia é uma das 54 nações a manter esse tipo de pena para os presos, tanto na legislação quanto na prática. Embora seja prevista na lei, não é a todo momento que um preso tem um fim como esse. Acaba sendo uma opção dos juízes, junto de outras penas severas como a prisão para o resto da vida, e por aí vai. Desde 1935, a Tailândia deu fim à vida de 326 condenados, sendo 319 na base da bala e 7 na base da seringa, como ocorre nos Estados Unidos. A lei tailandesa permite ceifar a vida de um criminoso, principalmente quando ele trai a nação para qualquer tipo de ação contra a vida de outra pessoa e para o porte de entorpecentes. E antes de continuar, se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixe seu like para ajudar o Núcleo da Terra, beleza? Dá essa força aí pra gente! Agora, no começo de 2022, 3 brasileiros resolveram se arriscar em um país tão rígido e foram presos no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, após serem flagrados com cerca de 15 quilos do pozinho branco. Os suspeitos são uma jovem de 21 anos, um homem de 27 anos e um outro de 23. O Itamaraty falou que acompanha a situação e presta assistência aos brasileiros. Mas a ajuda do governo não costuma funcionar, mesmo que o presidente da República faça apelação diretamente ao governo tailandês. Pelo menos foi o que aconteceu com os brasileiros que foram presos na Indonésia em 2015. Na época, Dilma Rousseff tentou de todas as maneiras apelar para o governo indonésio, mas não foi atendida. E a Indonésia segue o mesmo rigor quando o assunto é entorpecentes. E nesses 2 casos, dos brasileiros na Indonésia e na Tailândia, eles sabiam que se fossem pegos, não teriam o mesmo tratamento que no Brasil, que tem a legislação extremamente mais leve que nesses 2 países. É uma aposta muito arriscada, você não acha? E como eu falei, desde 2021, a Tailândia é uma das 54 nações a manter a execução regular para casos graves no país. E olha que antes de 1938, os métodos eram muito mais duros ainda. Os presos eram embrulhados em pano embebido com óleo e depois os oficiais ateavam fogo. Com o tempo, os métodos foram mudando e depois de 1938 foi aplicada a pena com o uso de armas. Mas nem sempre o uso de arma funciona bem. Certa vez, uma mulher que havia organizado o rapto de uma outra pessoa foi alvejada por 2 vezes pelos soldados, pois havia sobrevivido na primeira tentativa. E no caso dos brasileiros na Indonésia, eles acabaram ficando de frente com um fuzil, que é o único método de lá. Mas no caso dos brasileiros presos na Tailândia, caso o juiz decida pela pena máxima, devem ser usadas as seringas. Tudo porque, em 19 de outubro de 2003, a Tailândia aboliu oficialmente o uso de armas e adotou a injeção como único meio a ser mantido. O último tiro foi dado, pelo menos oficialmente, em dezembro de 2002. A pena máxima mais recente ocorreu em 18 de junho de 2018, quando o homem de 26 anos recebeu a injeção. Ele foi a última pessoa do país a passar pela nova modalidade da pena. Aproveita e fala aqui pra gente se você é a favor ou contra esse tipo de pena para crimes graves. E fala também se você acha que a prisão para o resto da vida já seria suficiente. Agora, voltando ao caso dos brasileiros, existe uma coisa que agrava muito a situação. A Tailândia tem um problema crescente de violência associada ao uso de entorpecentes. É a mesma coisa que ocorre na Indonésia e que levou a clemência aos brasileiros ser negada. O governo de ambos os países usam a pena severa para desestimular que pessoas ao redor do mundo se encorajem a entrar no país e levem qualquer tipo de material ilícito para ser consumido pelos seus cidadãos. E sabe o pior? Não é só a lei tailandesa
que esses brasileiros presos devem temer. Em 2013, o Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que a Tailândia enfrentou a classificação mais baixa em seu relatório de tratos dos condenados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse relatório afirmou que a polícia tailandesa e os funcionários da imigração tiraram dinheiro e tiveram até mesmo relações com os detidos enquanto aguardavam julgamento. E sobre os brasileiros detidos nesse ano, eles foram presos em duas situações distintas. De acordo com as autoridades tailandesas, primeiramente foram presos o homem de 27 anos e a jovem. Eles saíram de Curitiba e, após algumas escalas, chegaram ao país em um voo por volta das 7 horas de segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Horas depois, as autoridades prenderam um outro rapaz, que veio de Apucarana. Ele chegou ao aeroporto em outro voo. As autoridades informaram não saber se ele conhecia os demais brasileiros detidos. Primeiramente, o pó foi encontrado com o homem e a garota, após a equipe do aeroporto desconfiar dos itens mostrados no raio-x. Os funcionários da alfândega revistaram as 3 malas dos passageiros e encontraram 9 quilos do material em um compartimento oculto. Eles foram bem mais amadores do que os brasileiros que foram pegos na Indonésia. Na época, um deles colocou o pó nas estruturas de uma asa delta, para não levantar suspeita, e o outro colocou dentro de uma prancha de surf. Mesmo assim, os fiscais desconfiaram do fato das estruturas da asa delta estarem cheias, quando na verdade são ocas, assim como a prancha de surf. Na época, a prisão foi pelo mérito da atenção desses fiscais. Agora, no caso dos brasileiros pegos na Tailândia, esconder o material ilícito em malas é bem arriscado. Fala sério, quem nunca assistiu um programa de televisão ao menos uma vez na vida, onde o guarda rasga a bagagem do suspeito com uma faca e descobre tudo? Isso sem contar quando são usados cães farejadores, que descobrem tudo com muita facilidade. E sobre o motivo para correr tanto risco, muitas vezes a gente imagina que a pessoa está passando por um momento bem difícil e essa era a única alternativa, como realmente acontece com pessoas de países bem pobres. Mas no caso dos brasileiros na Indonésia, por exemplo, um era surfista e o outro instrutor de asa delta. E no caso atual da Tailândia, o advogado da família do homem de Curitiba disse que ele trabalhava com carteira assinada como operador de máquinas em uma fábrica de roupas e máscaras havia 3 anos. Ele pediu demissão do local 3 dias antes da viagem, ou seja, querendo ganhar um alto valor por uma via supostamente mais fácil, mas que no final acabou sendo uma aposta que deu muito errado. No caso da menina, ela tem uma família bem estruturada e a irmã dela disse que a família implora pela ajuda do Itamaraty para tentar trazê-la de volta ao Brasil. O problema é que desde que a prisão aconteceu, a família está sem informações sobre o estado dela. E a irmã contou que só começou a entender a gravidade da situação depois que começou a pesquisar sobre o assunto e descobriu sobre as possíveis punições que a irmã pode sofrer. Pode ser que não seja a pena máxima, realmente existe essa chance, mas logo abaixo está a prisão pelo resto da vida. Imagina como é ficar para sempre em um local provavelmente imundo, em um país onde o maltrato por parte das autoridades está entre os piores do planeta. Como eu falei sobre o relatório americano de 2013, eu realmente não sei o que é pior. O processo demorou tanto e foi possível o uso de tantos recursos que eles descartaram a possibilidade de serem julgados pela pena máxima. Eles achavam que um dia voltariam ao Brasil, ainda mais com a própria presidente apelando na época. Isso até o linha dura Joko Widodo ser eleito novo presidente indonésio. Ele foi eleito com a promessa de fazer a fila de execução andar. Seu antecessor até conversava com o governo brasileiro e foi empurrando o caso com a barriga, mas o Widodo simplesmente ignorou o apelo de Dilma Rousseff e fez a pena valer no país. Ao saber da decisão do presidente, os brasileiros entraram em pânico, mas já era tarde demais. Meses depois, com a diferença de pouco tempo, eles entraram na frente do fuzil e tiveram a vida ceifada pelos oficiais indonésios. Voltando aos brasileiros que estão na Tailândia, segundo especialistas, a interpretação sobre a lei pode mudar de acordo com a interpretação do juiz que estiver julgando o caso.
Ainda segundo os especialistas, casos semelhantes de pessoas que receberam a anistia, ou seja, o perdão real, são de pessoas que não tinham uma quantidade muito elevada de entorpecentes. A garota é ré primária, também sendo um fator que pode contar. Os 15 quilos totais divididos em 3 pessoas pode não ser considerado uma quantidade elevada, sendo provável que peguem por volta de 5 anos de prisão se o juiz entender dessa forma. Agora sobre o perdão real, nós mostramos em uma matéria recente como é o rei da Tailândia. Conhecido como Rama X, o rei tailandês é um playboy, sendo o primeiro monarca do país a ter uma esposa e diversas concubinas reais. Além disso, ele é conhecido por utilizar roupas femininas durante seus passeios pela Europa, na companhia das suas amantes. E ele não sente nenhum tipo de vergonha em aparecer bêbado nas redes sociais quando é filmado em suas festas particulares. E aí, você tá na torcida para que essa clemência realmente aconteça? E se você quer saber um pouco mais da história desse excêntrico monarca, clique no card ao final desse vídeo. Muito obrigado por você chegar ao final dessa matéria. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!